Oi, gente, voltamos às nossas atividades. Tivemos aí umas longas férias, longevíssimas férias. Mas estamos de volta e vamos corrigir hoje a prova que é da Prefeitura Municipal de Goianinha, Banca Comperv, e é para o quadro Permanente de Servidores. A prova foi feita dia 17 de março de 2024. Então, vamos começar a resolução da prova. E sempre na resolução da prova, a gente diz para vocês que não leiam o texto. Eu sei que existem professores que dizem, lê o texto 3, 4 vezes. Não. Por quê? Porque de repente você pode ficar ansioso, ansiosa, ao ler o texto e não gostar dele. Aí já acha que aquele texto que está tão difícil vai ter o mesmo grau de dificuldade da prova. Então, não lê o texto. O que você faz? Vai logo para as questões de gramática, porque a Compev coloca cada trecho ela vai analisar gramaticalmente lá na questão. Então, assim, você já lê parte do texto quando você faz a prova. Inclusive, se for da Profiletras, que são 20 questões. Aí você já tem conhecimento do texto. Quando você toma esse conhecimento do texto, que termina as questões de gramática, aí você vai para as questões de interpretação. Então, você já sabe mais ou menos o que tem lá no texto. E, às vezes, o conhecimento de mundo faz você assinalar a correta e eliminar algumas que não estão adequadas para serem marcadas. Então, vamos lá. Primeira questão, a gente vai começar da primeira que está na ordem, né? De acordo com o texto, aí você lê na alternativa A. A maioria dos indiciados são considerados inocentes pela justiça. Nem no Brasil, né, cuja justiça realmente não é tão justa dessa forma, a gente sabe que a maioria dos indiciados não são considerados inocentes. Eles podem ser liberados, né, depois do crime, porque fizeram a audiência de custódia, porque não foram presos em flagrante, porque pagaram fiança, mas eles não são ali considerados inocentes, eles ainda vão responder pelo crime cometido. Então, quando você vê isso, você diz, não vou marcar a letra A, você elimina a letra A. Aí você vai para a letra B. Os estados brasileiros não conseguem elucidar os homicídios. Olha, isso está muito generalizado. Será que não tem um estado brasileiro que consiga elucidar os homicídios? Não tem um? Então, de jeito nenhum, você não marcaria essa letra B. Você já anula. Não vai ter um texto que vai afirmar que os estados brasileiros não conseguem elucidar os homicídios. C. A violência não é a única preocupação do cidadão brasileiro. Óbvio que não. Óbvio que não. Não é só a violência que está nos preocupando. Tem o meio ambiente que nos preocupa. Né? Tem aquelas necessidades das pessoas mais carentes, comunidades carentes, tem o saneamento básico, tem muita coisa que nos preocupa. Então, realmente, essa C eu deixo em banho-maria e vou ler a D. As acusações graves são as que a justiça consegue investigar. Então, ele está dizendo que acusações não graves a justiça não consegue investigar. Também, você não vai dizer isso. Olha, tá vendo? Sem ler o texto, você marca a letra C, só pela lógica, só pelo conhecimento de mundo. Muito bem, vamos para a questão número 2. O texto tem como objetivo prioritário. Você já sabe por aqui que ele está falando sobre a violência, né, que preocupa o brasileiro, mas que existem outros problemas que preocupam o brasileiro. Já sabe mais ou menos disso. Comparar dados, você acha que um texto é só comparar dados, só com esse início aqui? Comparar dados a fim de evidenciar que no Brasil a maioria da população carcerária está presa devido a crimes patrimoniais. O que é crime patrimonial? É você roubar carro, você roubar casa. Você acha que a maioria está assim? Comparar dados. Deixa em pontinho aqui, né, para dizer que eu vou ouvir. Defender um ponto de vista. Se está falando sobre violência, vai defender um ponto de vista. A partir de um estudo publicado sobre os índices de criminalidade no Brasil. Eu marcaria essa, mas ainda vou botar um pontinho. Descrever detalhadamente os dados de um estudo, vai descrever um texto descritivo? Não, de jeito nenhum. Por que em Aliette você diria isso? Porque na maioria das vezes a Compev coloca textos dissertativos, argumentativos ou textos expositivos. Ou o texto é dissertativo, ou o texto é argumentativo, ou o texto é expositivo. Dificilmente ela coloca um texto descritivo. Já aconteceu de colocar narrativo, mas muito raro. Então, de jeito nenhum, essa letra D, C, que diz descrever detalhadamente os dados. Como é que eu vou fazer um texto só descrevendo os dados, né? D. Apresentar as principais causas de, no Brasil, a maioria dos delitos cometidos permanecerem impunes. Aí, o que é que você faz? Você está em dúvida entre aqui, né?
a letra A, B, C e D. Aí você vai ao texto. Você vai ver... Sim, essa A você já elimina. Eu já eliminaria. Porque comparar dados a fim de evidenciar que no Brasil a maioria da população carcerária está presa devido a crimes patrimoniais, aí eu vou aqui, B e D. Quando eu for lá, aí eu vou encontrar isso aqui, que ele está defendendo um ponto de vista a partir de um estudo publicado sobre os índices de criminalidade no Brasil. Eu já elimino algumas, já sei o que é que eu vou procurar lá no texto, e fica mais fácil encontrar a letra B. Vamos para a questão de número 3. Considerando a progressão discursiva, o quarto parágrafo, isso é que eu tenho que ir lá. Eu não posso responder. Então, indo lá no texto, como isso aqui é interpretação, a gente não se detém muito não, porque cada vez vai ser uma interpretação diferente, vai ser um texto diferente. Estabelece uma conclusão a partir dos dados apresentados anteriormente? Pode. Complementa as informações, que essa é a questão que você deveria marcar. Complementa as informações apresentadas no parágrafo anterior? Pode, porque isso é progressão discursiva. O texto vai progredindo, um parágrafo se unindo a outro parágrafo. Explica os dados apresentados nos parágrafos anteriores? Pode. Estabelece um contraponto com o parágrafo anterior? Pode. Essa aqui é fácil de você ver. Não é essa a questão correta, mas ela é fácil de você detectar. Por quê? Porque você estabelece um contraponto, ou vai aparecer uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, entanto, ou vai aparecer uma conjunção concessiva. Pronto. Aí é fácil você ver, porque se estabelece um contraponto em contrapartida, ou vai usar qualquer expressão que mostre que ele vai dizer o contrário do que ele diria anteriormente, certo? Então, aqui a letra B, você vai ao texto, porque aqui não tem como você marcar a correta. Você vai lá ao texto e você repara se o quarto parágrafo, vai lá no quarto parágrafo e você olha para os parágrafos anteriores, porque é anterior, então você olha sempre para o parágrafo anterior, você vai ver o que ele está fazendo em relação aos parágrafos, esse quarto, que o antecederam. Né? Vamos para 4. O texto, de maneira global, faz uso. Aí esse uso é em relação à linguagem. Que linguagem? Aí vou dizer. Como na maioria das vezes a Comperv aplica texto dissertativo, argumentativo, então a linguagem é predominantemente denotativa, predominantemente formal. Por quê? Porque o texto é colocado às vezes no jornal, às vezes numa revista, e ele se dedica a um público de ensino médio para cima, mais ou menos. Então, essa linguagem vai ser formal, predominantemente formal, predominantemente denotativa. Embora, porque ele diz predominantemente denotativa? Porque existem figuras de linguagem que a gente usa na linguagem formal. Como, Aliette? A catacrese. Se você diz, por exemplo, que as pessoas costumavam colocar em suas portas o olho mágico. Isso é uma figura de linguagem, uma catacrese. Mas não tem outro nome para o olho mágico. Então, mesmo no texto formal, eu usaria figura de linguagem. E, geralmente, o texto formal não usa figura de linguagem, porque a figura de linguagem não é geralmente denotativa, a não ser algumas. A silepse, a elipse, essas são usadas na linguagem formal. Mas, geralmente, essas que mexem com sentido não são usadas na linguagem formal. Mas a catacrese pode. Às vezes, a metonímia pode, para fazer referência. Então, cuidado que não tem uma linguagem assim pura. Geralmente, os textos não usam linguagens puras. Então, só denotativa, só conotativa, só formal, só informal. Não, às vezes tem a formalidade que predomina, né? E a linguagem denotativa, se o texto for um texto dirigido a um público, né, que vá do médio para o superior e o local onde esteja publicado seja um local sério. Então, vamos lá. Dominante da linguagem coloquial? Não, tá vendo? Coloquial não. Então, aqui eu nem preciso ler o resto da alternativa, já elimino a alternativa A. Dominante da linguagem formal. Sim, ó, ele diz dominante, tá vendo? Dominante ou predominante, tanto faz. Dominante da linguagem formal, que está adequado ao gênero textual, tá vendo? E ao público leitor. Sim, porque na letra C, exclusivo. Olha, quase toda questão que diz exclusivo, apenas, somente, tão somente, geralmente, quer dizer, na maioria das vezes, assim, maciça, está errada a alternativa. Então, aqui tem exclusivo da linguagem denotativa. Não. Porque está inadequado ao gênero textual.
E embaixo tem exclusivo da linguagem denotativa. Não, porque está inadequado ao público leitor. Então, você nem precisava ler o resto. Basta você ver exclusivo, somente, apenas com registro formal. Não. Então, sempre o texto vai ser predominantemente formal ou dominante, né? Com dominante da linguagem formal, pode ser, né? O uso é dominante da linguagem formal, ou ainda adequado. Ele nunca vai dizer que está inadequado ao gênero textual, está inadequado ao público leitor, porque não vai desmerecer o texto. Então, realmente, letra B, essa de número 4. Vamos para a 5, que agora já entra na parte de gramática, né? Ao longo dos anos, a taxa tem se mantido estável. Sim, uma outra coisa. A Compérvia não faz muita diferença entre nível superior e nível médio, não. A diferença é mínima. Quando é nível superior, ela faz mais questões de interpretação e menos de gramática, certo? Quando é nível superior, ela geralmente não aborda crase, não aborda acentuação. Geralmente, quando é médio, ela aborda, geralmente. Então, aqui tem assim, ao longo dos anos, a taxa tem se mantido estável. Se o sujeito for flexionado no plural, de acordo com o português escrito padrão, norma culta, né, norma padrão, a nova versão da frase deverá ser, não vá para baixo. Você risca a prova, faça um cálculo na prova. Ele quer o quê? O sujeito for flexionado, vou achar o sujeito. Como é que eu acho o sujeito? Faça a pergunta quem. Quem tem se mantido estável? A taxa. Então, passa aqui para o plural. As taxas. Então, se eu passo para o plural, esse tem ganha o circunflexo, que é o do plural. As taxas têm se mantido estáveis. Ali tinha antes. Não vou mudar nada antes, porque esse aqui o sujeito não flexiona adjunto adverbial. Quando? Ao longo dos anos, adjunto adverbial de tempo. Não se flexiona. Então, se flexiona o quê? Os adjuntos adnominais do sujeito, que aqui só tem a, né? O artigo, adjunto adnominal. Taxa, que é o núcleo do sujeito, taxas. O verbo se flexiona porque agora passou para a terceira pessoa do plural. E estável, que é o adjetivo referente ao sujeito, tem se mantido estável. Eu tenho que flexionar conforme o sujeito que está no plural, estáveis. Então, eu mexi em um artigo, duas, taxa, tem, verbo e estáveis adjetivos. Mexi em 4 palavras. Então, agora eu desço e vou procurar. Ao longo dos anos, as taxas têm se mantido estáveis. Pronto, letra A. Já marca na letra A. Por que não é a B? Porque não mexeu no tem. Por que não é a C? Porque não mexeu no estável. Por que não é a D? Porque botou tens. Tens é tu. Tu tens. E não mexeu no estável. Então, realmente, você marca a letra A com toda a certeza da sua alma e passa para a questão de número 6. Avalie no trecho a seguir as afirmativas relacionadas ao uso do ponto e da vírgula. Quando você viu uma questão dessas, você já veja o todo, mas você principalmente olha isso aqui, tá vendo? Quando você vê isso aqui, você vai justificar, sem olhar logo para baixo, o uso da vírgula. Os crimes permanecem impunes e os suspeitos livres para continuar a praticá-los. Então, diz, os crimes permanecem impunes e os suspeitos permanecem, não é? Aqui eu posso dizer permanecem livres para continuar a praticá-los. Então, eu já sei, essa vírgula marca uma elipse do verbo permanecer. Aí vou para baixo. A vírgula foi utilizada para marcar a elipse de um verbo? Sim. Então, eu já sei que a 1 está dentro. Então, eu desço, elimino C e elimino D. Tá vendo? 2. A Compérvia, eu gosto da banca Compérvia, porque isso é orgulhosa. Olha aí a metonímia, tá vendo? Sou orgulhosa. Por quê? Porque ela não gosta muito de ceder para recurso, principalmente em redação. Mas ela é boa nisso. Você elimina 2 e trabalha com 2. Tem um tanto na A quanto na B. Então, eu vou olhar agora. Só preciso olhar se a 2 ou a 3 estão corretas. Vou a 2, né? Vou para 2. A vírgula foi utilizada para marcar uma posta. Facílima questão. Porque se você diz que a vírgula foi utilizada para marcar a elipse de um verbo, está aqui, olha, permanecem, você não vai marcar a letra 2 de jeito nenhum. Então, se não vai marcar a letra 2, você elimina a B e já marca a letra A. Então, você já sabe que é 1 e 3. Fácil, né? Ficou fácil. Olha a 3.
O ponto pode ser substituído por uma vírgula sem alterar o sentido do trecho. Você vem aqui, põe uma vírgula. Os crimes permanecem impunes e os suspeitos livres para continuar a praticar. Então, o que eu acho errado é que, às vezes, eles são detalhistas, que eu acho errado nessa questão. Que alguém, se quisesse, poderia entrar com um recurso, mas dificilmente eu acho que a Compé viria desse recurso. Por quê? Porque no momento que eu botar essa vírgula aqui, esse maiúsculo aqui, essa letra maiúscula, fica assim, minúscula. Os crimes permanecem impunes, e ele não diz que tem que fazer isso. Ele diz aqui, ó, o ponto pode ser retirado, né? Pode ser substituído por uma vírgula sem alterar o sentido do trecho, com as devidas adequações. Ele não coloca isso aqui. Então, realmente, essa tese está errada. Se você for no detalhe, está errado. Por quê? Porque conservou o E maiúsculo. Mas eu creio que se você entrasse com recurso, a Compeb não daria, porque é uma banca. Aí, opa, isso aqui eu colocaria assim, porque realmente não está certo, mas está incompleto. 4. O ponto pode ser retirado. Tira o ponto. Mas altera o sentido do trecho. Tira o ponto. Mas altera o sentido do trecho. Então, ele está ok. As afirmativas estão corretas. Se você retirar o ponto, não faz não, porque aqui tem o i. Tá vendo? Mas ele não disse com as devidas adequações. Então, essa questão, para mim, está mal feita. Dá para você acertar, mas está mal feita. Por que está mal feita? Porque ele não diz com as devidas adequações, já que ele tira a pontuação vírgula, que obriga essa letra E, que é a conector, que é a conjunção aditiva, ele obriga essa letra E a ser escrita com minúscula. Então, essa questão está mal feita. E se alguém tivesse entrado com recurso e a Compeb não tivesse dado, teria sido realmente uma coisa injusta. Merecia recurso, sim. Só que a gente sabe aqui, né, que está correta, só está incompleta e deixa passar. Vamos para 7. Na expressão delitos relacionados a drogas, a ausência do acento grave. Sempre faça isso, relacionados a alguma coisa. Então, aqui merece a letra A, que é a preposição. Quem está relacionado a alguma coisa. E aí eu faço a frase com drogas. As drogas são feias. Então, para haver crase, aqui deveria ter o artigo a e não o artigo as. Mas drogas não se usa com artigo a, se usa com artigo as. Então, não pode haver crase. Por quê? Porque drogas pede o artigo no plural e aqui você só tem o a. Então, esse a é apenas preposição, tá vendo? Se fosse a mais a, seria delitos relacionados às drogas. Aí sim. Muito bem. Então, já sei por que eu desço. Justifica-se porque há apenas um artigo no singular? Não, era a preposição. Lembra quem é relacionado? É relacionado a alguma coisa. E aqui o as de drogas, tá vendo? Por isso que não há crase. Não houve uma fusão aí de a mais as. Aí só existe a preposição pedida por relacionados. Justifica-se porque há apenas uma preposição? Sim, marca-se a letra B. Não se justifica? Justifica sim que não se justifica. Já elimina, não, elimina, tá vendo? Elimina duas, trabalha com duas. Muito bem, vamos para 8. Analise o período a seguir. Se a polícia não investiga ou investiga mal, é pequena a chance de os crimes serem esclarecidos. Olha uma coisa para usar na redação. Quem é que vai ser esclarecido? Os crimes. Então, como essa expressão aqui, os crimes, representa o sujeito, então eu não posso contrair e dizer dos crimes, tá vendo? Então, não se preposiciona antes de sujeito. Sujeito não é preposicionado. Muito bem. O que é que ele quer? No período, o termo se. Então, eu vou para o se. Está aqui o se. Se a polícia não investiga. Caso a polícia não investigue, ou investigue mal, é pequena a chance. Ah, isso é uma condição. Então, esse se é classificado como conector, como conjunção condicional. Vou para baixo. Integrante, não. Conjunção que estabelece relação de condição, sim. Letra B de bola. O pronome que indica índice de determinação do sujeito, não, porque não está ligado a verbo. Olha, depois dele tem um artigo. Para ser índice de determinação do sujeito, tem que estar ligado a verbo. Para ser pronome que indica partícula passivadora, tem que estar ligado a verbo. Então, de jeito nenhum, e você marca a letra B com toda a certeza da sua alma. E vamos para a questão 9.
Não é incomum, o que é que ele quer? O termo de destaque, ainda que. Ah, eu sei que ainda que é embora, mesmo que, né? Por mais que. E eu sei que esses termos são termos que mostram uma concessão. Então, nesse caso, se ele mostra uma concessão, eu já sei que esse ainda que é uma conjunção com uma locução, porque são duas, né? Uma locução concessiva, adverbial concessivo. Olha só. Não é incomum a polícia prender um criminoso e descobrir que é um velho conhecido. Ainda que oficialmente não deva nada à justiça. Então, isso não é normal. Porque se ele não deve nada à justiça, como é que ele é um velho conhecido? Né? Então, isso aqui está entrando em contradição com isso aqui. Aí, Aliette, como é que eu vou saber que essa contradição, se eu não tiver decorado muito bem, né, as locuções, as conjunções, como é que eu vou saber que isso não é adversidade? Isso aqui não é uma adversativa. E eu vou saber que é uma concessiva. Porque as adversativas não se mudam. Ela não se inverte, ela não passa a ocupar o primeiro lugar. Olha, ainda que oficialmente não deva nada à justiça, não é incomum a polícia prender um criminoso e descobrir que é um velho conhecido. Posso, não posso? Posso. Com a adversativa você não pode fazer isso. Aí você já sabe, é concessiva. Aí eu desço, mesmo que, ainda que, mesmo que, embora, por mais que, então marco letra A. É uma locução aqui, mesmo que, concessiva. Desde que pode ser condicional, desde que pode ser temporal, e desde que pode ser outra coisa, causal. Né? Desde que não é. Visto que causal, sempre que temporal. Então, realmente, a concessão aqui é marcada na alternativa A, mesmo que. Última questão. São palavras que mudariam de classe gramatical se o acento gráfico fosse retirado. Você tira. Ate. O que é ate? Verbo. Né? É. Paz. O que é paz? Genitores, né? Aí, até preposição. Com acento, preposição. Sem acento, ate, verbo. País. País. Com acento, substantivo. Paz. Com acento, substantivo. Então, aqui eu não posso marcar, não. Porque ele diz, olha, as palavras mudariam de classe gramatical. Essa daqui não muda. Eu vou procurar uma que as duas mudem. Polícia. Se tirar o acento, policia. Ah, eu me policio, tu te policias, ele se policia. Muda de substantivo para verbo. Índice. Índice. Não existe verbo nem nada, né? Não existe essa palavra índice. Então, elimina a letra B. Público. Se eu tirar o acento, fica público. Eu publico, fica verbo. Então, público de adjetivo, não é? Passa para verbo. E está, se eu tiro, está é verbo, passa para pronome. E pronto, letra C, as duas. Por que não é a letra A? Porque a letra A faz não muda, substantivo para substantivo. Por que não é a E? Média, fica media. Não existe media, viu, gente? Os verbos que formam esse acróstico maior, que é o verbo mediar, ansiar, incendiar, odiar e remediar. No presente é eu medeio. Eles ganham um E. Eu medeio, tu medeias, ela medeia e não ela media. Eles pedem esse E na primeira pessoa do plural. Nós mediamos, tá vendo? No plural, nós mediamos, não fica nós medeiamos. Vós mediais, pede também, e eles medeiam. Então, quando chega no nós e no vós, eles perdem o E, mas ganham as demais pessoas. Nos outros verbos fica o contrário, né? Os verbos terminados, passear. Passear, fica eu passeio, tá vendo? Eu passeio, aí ganho I. Eu passeio, tu passeias, ele passeia. Nós passeamos, perde o I. Vós passeais, perde o I.
Eles passeiam. Então, quando recebe o I, em nós e voz, perde o I. Quando recebe o E, em nós e voz, perde o E. Então, não existe media. Existe medeia. Média e medeia. Então, aqui nem existe violência. Então, aqui não tinha nem como marcar, nem como pensar em marcar. Certo? Então, pronto, gente. A prova foi isso. Não foi uma prova difícil, foi uma prova fácil, com questões fáceis. Agora, com uma questão lá que estava meio troncha. Por quê? Porque não mostrou totalmente a adaptação que você teria que fazer. Porque se tirasse a vírgula, colocaria o E como minúsculo. Mas foi uma prova boa. E por hoje nós ficamos aqui.